Olá, muito boa tarde para você. E mais uma vez, a chuva castigou a cidade de São Sebastião. Alagamentos foram registrados por todo o município. As encostas de morros e serras acabaram deslizando em alguns trechos da rodovia Rio Santos. A cidade de São Sebastião segue em alerta total nesta quarta-feira. Isso devido às chuvas constantes, que começaram na tarde desta segunda-feira e causaram grandes estragos na cidade. O município de São Sebastião vem registrando diversos pontos de alagamentos desde o início da semana, além também de deslizamentos de terra. Na manhã de hoje, a chuva segue com menor intensidade, mas o alerta da Defesa Civil continua servindo para todos que moram próximos à encosta. Até o momento, não há registro de desabrigados. Houveram diversas interdições nas rodovias que cortam o litoral paulista. Isso por conta de pontos de alagamento e outros contratempos gerados pela chuva. O bairro de Juqueí, em São Sebastião, foi um dos mais castigados. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais de 210 milímetros de água. A média histórica para o mês de junho é de 106 milímetros, número muito inferior aos índices atuais. Por conta da atual situação, o governo do estado de São Paulo anunciou que estão sendo disponibilizados preventivamente 3 abrigos, onde os moradores vão poder buscar refúgio, caso seja necessário. Além disso, as aulas na cidade do Litoral Norte foram suspensas. Todas as unidades escolares dos bairros de Juqueí, Barra do Saí, Camburi, Boiçucanga, Maresias e Toque-Toque Pequeno não vão ter aulas nesta quarta-feira. A Defesa Civil reforça a orientação de que os moradores não devem atravessar e adentrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas, porque uma lâmina de água com 15 centímetros pode ser capaz de arrastar uma pessoa e, caso alcance 30 centímetros, até mesmo um veículo. Ainda nesta edição, nós teremos mais informações das chuvas que atingiram a cidade de São Sebastião. 12h e 52 minutos. E as vacinas estão disponíveis, mas a procura segue baixa. O Valentim Cardoso está em frente a uma unidade de saúde aqui em Santos e traz as informações para a gente. Não é isso, Valentim? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Litoral. Sobre a questão da vacinação, Tiago, é bem preocupante, viu? Tudo isso porque a população não tem procurado se imunizar contra as doenças, sejam elas a própria gripe ou até mesmo a Covid-19, da qual nós acabamos de sair de uma pandemia que deixou aproximadamente, Tiago, mais de 700 mil mortos em todo o Brasil. Neste momento, eu e o cinegrafista Aleu Rodrigues estamos aqui bem em frente à Policlínica da Vila Matias e podemos perceber que realmente a procura pela imunização ela é bem pequena, porque há poucas pessoas ali dentro da recepção esperando para serem vacinadas, viu, Tiago? E essa não é uma preocupação não só da cidade de Santos, mas sim em toda a Baixada Santista. Dentre as 9 cidades da região, apenas a cidade de Peruíbe tem mais de 50% da população vacinada, sendo que o número ideal, segundo o próprio Ministério da Saúde, é que no mínimo cada cidade tenha 90% dos seus moradores imunizados contra as doenças. Tiago, vamos torcer para que esse número aumente, né, Tiago? Que a população tenha essa consciência e venha se vacinar para se proteger da gripe, da Covid e qualquer outra doença que venha a prejudicar a saúde da população. É com você, Tiago. Obrigado, Valentim Cardoso, falando conosco diretamente de Santos. E para falar desse assunto, situação das vacinas aqui na cidade de Santos, né? Essa baixa adesão, eu recebo aqui no nosso estúdio o secretário de Saúde aqui da cidade de Santos, secretário municipal de Saúde, Adriano Catapreta. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Maravilha, muito obrigado. Secretário, a cidade de Santos tem feito campanhas para incentivar a população a se vacinar? Várias, Tiago. A gente anda muito preocupado com a cobertura vacinal. E não é só do Covid, não é só da gripe, mas todas, inclusive poliomielite. Né? Olha, para molecadinha. E nós temos um projeto, né, uma lei, na verdade, que a gente quer vacinar inclusive as crianças na escola, para facilitar realmente a vacinação das nossas crianças. Certo. Agora, não apenas vacina Covid, vacina da gripe, você mesmo falou da poliomielite, todas as vacinas estão sendo pouco procuradas aqui? O que está acontecendo?
Exatamente. A gente precisa muito do apoio da população. Pra você ter ideia, Tiago, a gente tem hoje 20% de cobertura vacinal na bivalente e ela está disponível como as outras em todas as nossas unidades, inclusive no sábado, viu, Tiago? Mas assim, a da gripe também, a cobertura vacinal está em torno de 47%. Então, assim, muito baixo. A gente atingiu aqui na primeira e na segunda dose cerca de 95%, chegou até 97%. Essa é a meta? É 90%, 95%? A gente é queria isso? vacinar 100%, né? Mas 95% é um número que a gente, né, corre atrás aí para vacinar e as vacinas estão disponíveis. É muito importante a pessoa ir até a policlínica se vacinar. Até porque, Tiago, a gente não sabe como vai ser a evolução da doença, Sim. do Covid, por exemplo. Hoje nós estamos muito tranquilos com o Covid, realmente tiramos as máscaras e deu super certo, né? A gente, pra você ter ideia, a gente não teve nenhuma morte por Covid em maio e nem em junho até agora, tá? E em junho agora a gente teve apenas um caso. Teve então, um caso gente, registrado. Exato. Essa, então, pessoa assim, essa pessoa foi internada? foi internada, mas passou muito bem. Mas, na verdade, é o seguinte, hoje nós estamos extremamente controlados com o Covid, mas a gente não sabe no próximo futuro próximo, né, como será. Agora, assim, é claro que isso não é um problema exclusivo da cidade de Santos, um problema nacional, até internacional, né? Você acha que tem alguma influência nas redes sociais para as pessoas não estarem se vacinando? Totalmente. A gente teve, né, um problema muito sério com a vacina do Covid. Muita gente resistente e se mostrando contra. E isso, às vezes, é até muito delicado, Tiago, que às vezes a gente vê até alguém da classe médica, algum médico indo contra uma vacina. Então, isso é muito delicado, porque acaba influenciando muitas pessoas a não se vacinarem. Mas, para você ter ideia, a gente não teve nenhum caso grave de efeito colateral da vacina do Covid. Então, são vacinas seguras e que realmente mudaram totalmente o curso da doença, como a medicina mostra desde o início da vacinação. Não, tem que se vacinar, pessoal. Agora, você deu alguns números, né? No caso, 90% seria a meta, o ideal, 100% então, fenomenal. Como é que tá os números da Covid aqui em Santos? A meta, na verdade. A meta é 90% também para Covid ou essa meta é um pouco menor? Não, com certeza acima de 90%. É acima de 90%. Exato. E assim, a gente tem vacina à vontade, a gente está aberto de segunda a sábado, né? Então precisa realmente que a população vá se vacinar. Bom, são 4 doses. Como é que está o número da quarta dose aqui em Santos? Então a bivalente está em torno de 20% Que é a bivalente, de cobertura exatamente. vacinal. Muito baixo. E assim, é uma vacina um pouquinho dolorida, mas ela não está apresentando também efeito colateral. É uma vacina que tem muita qualidade. Agora, a respeito da vacina da gripe. Tendo caso, eu estou meio resfriado, não tomei minha vacina, tenho que procurar me vacinar. O que a prefeitura tem feito para que as pessoas também se vacinem contra a gripe também? O que a gente tem feito sempre é divulgar em todo o nosso site, em toda a parte da internet, nas TVs. A gente quer realmente, e aproveita a oportunidade aqui, né? A pessoa tem que se vacinar. A cobertura vacinal está em 47%. Além de termos casos graves de gripe, também é um diagnóstico diferencial de outras doenças. E a gente está chegando agora no período mais frio aqui em Santos, e isso faz as pessoas se aglomerarem mais e difundir muito mais todos esses vírus aí. As vacinas só estão nas unidades básicas de saúde e policlínicas da cidade, é isso? Ou tem Na mais verdade, algum local? as unidades básicas são as policlínicas, né? Mas aqui em Santos a gente tem uma cobertura muito boa, né? A gente tem 32 policlínicas. Então, assim, as vacinas estão disponíveis. Então, procure então uma próxima de sua residência e vá se vacinar, né? Exatamente, é muito importante. A gente não sabe a evolução das doenças, como serão, e a vacina é a única forma de prevenção. Já que a gente está falando de unidades de saúde, a cidade de Santos conta com vários equipamentos para atender a população. Tem um novo equipamento agora na cidade, é isso? Exato, a gente montou, transferiu de endereço, né, o CAPS Álcool e Drogas. Certo. A gente sempre quer dar mais qualidade à nossa população no atendimento. E não era adequado o antigo CAPS Álcool e Drogas. E agora a gente mudou ele para o lado ali da Beneficência Portuguesa, Certo. um ambiente extremamente adequado. Ali é Vila Matias, é isso? Vila Matias.
É Vila Belmiro ou Vila Matias? Vila ali? Matias. Vila Matias. E assim, é ali na esquina da Rio de Janeiro com a São Paulo. São Paulo com a Monsenhor Paulo Rodrigues. Certo. Agora sim. Agora acertamos. Isso, é bem na esquina, né, um ambiente de extrema qualidade que a gente até vai transformá-lo em 24 horas no futuro próximo. Será 24 horas então. Exatamente, porque a gente viu também, Thiago, que o número de pessoas psicologicamente doentes, né, e psiquiatricamente falando, aumentou muito pós-Covid. As pessoas ficaram enclausuradas, muitas pessoas perderam seus empregos, né? Então, as doenças da mente e da cabeça aumentaram significativamente. Fora que, com a pandemia, com a crise econômica que isso gerou, também aumentou o número de pacientes SUS dependentes em 30%. Então, a gente realmente financeira, então teve que procurar perderam seus convênios e estão no SUS. Perfeito. Vou pedir então para que você olhe para aquela câmera e faça um convite, convoque as pessoas a se vacinarem. Eu queria realmente pedir o favor de todos os santistas aí procurarem as nossas policlínicas e realmente se vacinarem. Pode, inclusive, tomar 2 vacinas de uma vez só. Isso é importante. Isso é importante ressaltar. Não precisa ter medo de tomar 2 vacinas. E assim, a gente precisa realmente se prevenir. E vacina é saúde. A gente precisa que todos se vacinem. Perfeito. Adriano Catapreta, um grande abraço. Saúde, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade de passar essas informações. Perfeito. Esse foi Adriano Catapreta, secretário municipal de saúde aqui de Santos, para rever a entrevista dele aqui no Jornal Litoral, a participação dele aqui na bancada do Jornal Litoral. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. 1h02, pessoal, 1h02. Veja a seguir as condições do trânsito, das balsas e as notícias do portal Costa Norte e da página do Viver em Santos. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal Litoral e abrimos esse bloco com informações da página do Viver em Santos e região, com flagrantes de roubos em Santos e também no Guarujá, pessoal. Abrimos com o caso lá do Guarujá. Olha essas imagens aí, ó. 2 indivíduos invadiram um condomínio na rua Dona Vitória, no bairro da Enseada. Os criminosos aproveitaram a abertura do portão eletrônico, aquele portão automático, e entraram sem dificuldades no local. 3 bicicletas e um saco de cimento, pessoal. Um saco de cimento foram roubados. Os moradores registraram boletim de ocorrência deste caso. Que absurdo, hein? 3 bicicletas e um saco de cimento. Meu Deus do céu, onde vamos parar, hein? Aí o flagrante, câmeras de segurança desse condomínio na cidade do Guarujá. Esses miliantes invadiram esse condomínio. Tem outro flagrante também, publicado nas redes sociais do Viver em Santos. É esse vídeo, dessa vez aqui em Santos, mostrando 3 mulheres furtando mochilas numa papelaria no bairro do Gonzaga, pessoal. Olha aí, as mulheres estão dentro dessa papelaria e na gravação elas se passam por clientes, né? E colocam os objetos roubados dentro das bolsas, das próprias bolsas, olha só. Uma das comparsas encobria a ação, dando cobertura às 2 colegas, vamos dizer assim, né, que praticavam furto. As 3 mulheres saíram rapidamente da loja com as mochilas e aí os seguranças não conseguiram intervir no caso, né, foi muito rápido. Pessoal, qualquer informação desses 2 casos, o caso aí do Guarujá, o caso aí de Santos mostrado agora há pouco, ligue para a polícia, denuncie. O telefone é o 181 e esse telefonema pode ser anônimo, você não precisa se identificar, tá? Vamos ajudar. 1h07. Vamos falar desta vez ao vivo com o Matheus Alves, que nos traz as últimas informações da chuva que atingiu a cidade de São Sebastião na tarde de ontem. Oi, Matheus Alves, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, você de casa. Sejam muito bem-vindos ao Destaque do Portal Costa Norte.
Tiago, vamos começar falando aí, como você falou, sobre as chuvas que estão atingindo o litoral de São Paulo, especialmente, né, o litoral norte, porque a rodovia Rio Santos, né, no quilômetro 142, lá na altura de Toque-Toque, ela está parcialmente interditada. Isso aconteceu por conta de um deslizamento que aconteceu ali na região de Toque-Toque, né, por isso está parcialmente interditada. Tá? O tráfego logo adiante, né, chegando lá em Ubatuba, está normal, tá? Não foi impactado por conta dessas chuvas, fica mais nesse trecho aí em Toque-Toque mesmo, que por conta não só desse deslizamento, mas também de alagamentos que foram registrados ali em torno dessa rodovia, né, desse trecho, por conta disso, está parcialmente interditado. Então os motoristas fiquem atentos, né, chegando no quilômetro 142, reduzam a velocidade e fiquem atentos, né, na estrada. Cuidado aí, bem tranquilo, porque a situação pode gerar grandes problemas. Próximo destaque, Matheus. Tiago, agora a gente tem aqui números, né, que foram revelados pela Defesa Civil de São Sebastião. A Defesa Civil ela fez 20 atendimentos somente na terça-feira, envolvendo aí deslizamentos, quedas de árvores, alagamentos e outras ocorrências envolvendo as chuvas, né, que continuam no litoral norte de São Paulo e também a Baixada Santista. Essas 20 ocorrências, elas só foram feitas, como eu falei, em um dia, tá? E foram registrados aí mais de 200 milímetros de chuvas somente na cidade de São Sebastião. Lembrando que, segundo especialistas, né, para o mês inteiro de junho, a expectativa era de 100 milímetros. Ou seja, em 3 dias foram registrados o dobro de chuva que deveria cair no mês inteiro. Então, realmente, é bem preocupante. Muita água num período tão curto, né? 24 horas, vamos dizer assim. Foi muita água aí na região de São Sebastião. A cidade de São Sebastião sofreu tanto, né? No começo do ano, lá no Carnaval, aquela chuva devastadora. Mais notícias aí, Matheus. Bom, Tiago, para a gente finalizar esse pacote de notícias de São Sebastião e Litoral Norte como um todo, os terrenos, né, que foram, especialmente o terreno que fica na Baleia Verde, onde está sendo construído as casas, pouco mais aí de 500 casas que seriam entregues, né, vão ser entregues às vítimas das chuvas de fevereiro. Esse terreno está, infelizmente, sofrendo por conta das chuvas que estão caindo aí. Começou na segunda-feira de tarde, da noite também, e continua até essa quarta-feira. Né, essa chuva está, infelizmente, prejudicando, né, o processo, o andamento dessas obras. Vocês podem ver nas imagens que está completamente alagado, né, deu uma melhorada, né, principalmente na manhã de hoje, por conta da diminuição, né, das chuvas. Essas imagens aí são, no caso da parte de tarde de ontem, né, deu uma melhorada, mas como eu falei, ainda continua alagado, né, até o momento. Realmente, esse conjunto habitacional, como eu falei, fica na Baleia Verde. O governo do estado de São Paulo, ele já investiu um pouco mais de 90 milhões em obras, tanto na Baleia Verde quanto no bairro de Maresias, que são os dois locais onde vão ser construídos esses conjuntos habitacionais, né, que vão totalizar aí pouco mais de 700 casas que vão ser entregues a essas vítimas, né? Infelizmente, as chuvas estão atrapalhando, né, o processo dessas obras. A gente vai atualizar assim que o governo do estado de São Paulo se pronunciar sobre o ocorrido, né? A gente vai trazer no site do Costa Norte. Então acessem costanorte.com.br para se manter bem informado. Matheus, eu vou quebrar um pouco do nosso roteiro. Como é que está o tempo aí mais para o litoral norte de São Paulo? Vocês estão em Bertioga, divisa com São Sebastião. Como é que está o tempo hoje aí? Tiago, amanheceu, como eu falei, deu uma melhorada, né, na parte da manhã. Agora, deu uma engrossada assim na chuva, tá? Não é que ela parou completamente aqui em Bertioga, né, no litoral norte de São Paulo, mas a previsão é que realmente o restante do dia seja um pouco mais fraco em questão de chuva, se comparado à terça-feira. Então, a parte da manhã deu uma melhorada, né, como eu falei, e provavelmente vai continuar assim o restante do dia. Perfeito, Matheus. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Esse foi Matheus Alves conversando conosco diretamente da redação do portal Costa Norte. Vamos saber as condições das estradas neste momento. A gente está falando até da rodovia Rio Santos, tem alguns trechos com problemas de deslizamento lá no litoral norte. Vamos então para o telão para saber atualmente como está a situação no sistema Anchieta Imigrantes. A operação em vigor é a 5x5. Isso significa pistas norte e sul
da rodovia Anchieta, pista norte e sul da rodovia dos Imigrantes, está liberada para o tráfego de veículos. As últimas informações, me peço até licença para o telespectador, estou mexendo aqui no meu celular. Tem uma última informação de poucos minutos atrás, tinha um pouco de tráfego lento, mas na rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo, há 20 minutinhos atrás, do KM12 ao KM10, devido ao alto fluxo de veículos, então não teve acidente, não teve nenhuma ocorrência, é apenas o alto fluxo de veículos, muitos carros indo sentido capital. Aqui na Baixada está tudo bem tranquilo, tá, pessoal? Vamos trocar de tela, vamos ver como está a situação das balsas nesta quarta-feira. 15 minutos do lado de espera em Santos, 15 minutos do lado de espera no Guarujá, na travessia entre as duas cidades. Temos 7 embarcações operando neste momento. Vamos trocar de tela. A próxima tela é Bertioga, Guarujá, 20 minutos de cada lado. Temos 2 balsas em operação. Você pode observar aí nas imagens que o tempo também está encoberto um pouquinho mais para o lado de Bertioga, assim como disse o Matheus Alves lá na interação com a redação do Portal Costa Norte. Indo mais ao norte ainda, São Sebastião, Ilhabela, são 30 minutos de espera de cada lado também, tempo parcialmente nublado, você pode ver aqui, inclusive na câmera lá de São Sebastião, a encosta da Serra do Mar completamente encoberta por nuvens, 30 minutos de cada lado, pessoal, lá são 6 embarcações em operação e as informações da travessia de balsas aqui no nosso litoral, você consegue obter no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Acesse www.dh.sp.gov.br. 1h14. Veja a seguir o quadro de educação financeira com Juliana Lima e a inauguração do Panteão dos Andradas aqui na Praça Barão de Rio Branco, no centro de Santos. 1h14, a gente volta já. Uma hora 16 minutos, estamos de volta com o Jornal Litoral e hoje é quarta-feira, está na hora do nosso quadro Educação Financeira. Roda a vinheta. Boa tarde, Juliana. Como vai? Thiago. Como vai? Tudo bom? Beleza, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal Litoral, nosso quadro de Educação Financeira. Ju, na semana passada a gente falou sobre as 3 regrinhas para uma boa educação financeira. E hoje nós vamos mergulhar na primeira regrinha que eu anotei, tá? E é sobre metas. Por favor, discorra sobre o assunto. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Parabéns, você anotou. Eu espero que todos de casa também tenham anotado, porque o que a gente começa aqui pode parecer algo muito simples, mas vai definir muito e vai ajudar muito todos a terem realmente o sucesso da educação financeira, o planejamento financeiro pessoal, né? E como a gente já viu, a educação financeira ela é cheia de regrinhas e essas regrinhas elas existem exatamente para tentar facilitar e tentar tangibilizar, né? Porque a gente tenta fugir da matemática, a gente tenta fugir de tudo, mas se a gente não colocar algumas regras, e Thiago, essas regras, hoje a gente trouxe aqui alguns slides, essas regras elas têm um padrão, mas a gente, claro, que vai ajustando de acordo com cada perfil, né? Então, talvez vocês se assustem um pouquinho com o que eu vou falar no início, mas eu acredito que a gente consegue sim ajustar para cada realidade de cada um, para a realidade de cada um. Muito bem. Pessoal, hoje não é aula de matemática, vai parecer um pouquinho, mas não é aula de matemática. Juliana, você quer mostrar então os slides? Hoje tá chique o programa. Ju, por favor, fique à vontade. Como eu disse, a gente tem várias regras para seguir. E as regras, hoje, eu vou falar de uma, que é a regra 70-30. Ju, o 70-30? Que é isso? 70-30. Basicamente, essa regrinha 70-30 informa pra gente que 30% de tudo que a gente ganha, a gente tem que investir. Investir, não guardar. Investir ou guardar? Então, investir. E aí a gente vai selecionar onde a gente deve investir esses 30% iniciais. Que aí são basicamente, então eu tenho que investir 30%. 10%, basicamente, é a nossa reserva de emergência.
Certo. Tiago, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que os nossos custos multiplicado por um período. Qual o período? De 6 meses a 12. Depende muito do regime que a gente recebe, do regime que a gente tem a renda. Se eu sou CLT, se eu sou um empresário, se eu sou um autônomo. Então, esse prazo vai depender, um autônomo precisa talvez de um prazo um pouquinho maior, né? Porque pode ser que ele não tenha a recorrência da receita em todos os meses. Então, eu preciso ter um acúmulo de, um exemplo, se eu tenho custos de R$1.000, eu preciso ter pelo menos 6 mil guardados para uma reserva de emergência. Tem que guardar 6 mil. 6 mil. Certo. Só que se a gente pega 10% de tudo que eu ganho e monto essa reserva de emergência, concorda que em algum momento a minha reserva vai estar fechada. Sim. E aí eu vou poder destinando para as outras Pra outras caixinhas coisas. que a gente Certo. vai desenhar, tá? Muito bem. 10% nosso futuro. A gente tem que pensar no nosso futuro, né? Eu acredito que a gente vai ter um dia para falar só do INSS e o que ele dá para a gente ou não. Mas se a gente não pensar no nosso futuro, a gente vai acabar decorrendo de depender somente do INSS, da assistência do INSS, né? E qual que é o grande segredo para a aposentadoria? Quanto mais tempo eu tenho, menor é o esforço que eu tenho que destinar. Se eu demorar muito para começar a pensar na minha aposentadoria, concorda que se eu tiver 40 anos, para eu pensar para me aposentar em 60, eu só tenho 20 anos, o meu esforço financeiro vai ter que ser maior que os 10%. Meu Deus, eu estou preocupado, porque eu estou com 40 anos e estou ouvindo Eu acertei, agora isso e olha, meu coração tem que bater mais forte agora. Eu acertei a idade. Então, quanto mais tempo a gente tem para se programar, maior é o nosso sucesso de manter o nosso padrão de vida, tá? E 10% você vai gostar desses 10%. Opa, isso é importante. Eu costumo dizer que são os boletos pessoais. Por quê? Porque nós somos consumistas. Muito. E o consumo, ele está na rede social, ele está na TV, as promoções. Então, a gente sempre quer ter algo, a gente sempre tem algo que a gente quer, que a gente vai querer consumir e que aparece, né? E na educação financeira a gente aprende que consumir, que gastar, que investir, não é não fazer isso, é simplesmente escolher, fazer um planejamento. E o planejamento depende de quê? De tempo. Então, se eu sei que eu posso gastar 10%, tá vendo? Eu não estou deixando engessado. Se eu posso gastar 10% para esse meu consumo, porque não dá para deixar de fazer alguma coisa, não dá para deixar de comer uma pizza, não dá para deixar de comprar alguma coisa. Senão não há vida. Senão não há vida, assim, não faz claro. sentido, né? Então, se eu não deixar esses 10%, Tchê, eu vou acabar precisando utilizar dos outros percentuais. Por isso que se a gente planejar, eu tenho 10% para gastar, então daqueles 10% vai ser o meu consumo, as minhas metas, minhas metinhas pessoais. Eu costumo falar que são as metinhas porque são os consumos extras realmente. Muito bem, então vamos recapitular como se estivéssemos numa sala de aula. Estamos quase finalizando a nossa aula de matemática financeira hoje. Não é matemática. Calma, gente. Recapitulando, então, de forma simples, repasse novamente para o pessoal, então, essa regra dos 10% em cima dos 30%, tá? 70, 30, estamos agora no pulo do 30. Regrinha 70-30, onde 30 é quando a gente define onde a gente vai investir. Os 30% a gente precisa investir. 10% na minha reserva de emergência, 10% visando a minha aposentadoria e 10% são para os gastos extras que forem surgindo. Perfeito. Pessoal, interessante isso aí. Então, daqui a pouquinho, esse quadro estará disponível nas nossas redes sociais para você rever e fazer o planejamento, fazer sua marcação a respeito desta informação, que é muito importante. Ô Ju, por favor, usando aquela câmera ali, fale suas redes sociais, divulgue o seu trabalho aí para o pessoal que quiser procurá-la para saber um pouquinho mais sobre o mundo financeiro. Por favor. Eu estou no Instagram, né? Hoje eu estou como assessora de investimentos, eu represento uma corretora. E o meu Instagram é ju_0108. Estou lá para dar dicas de educação financeira e tentar realmente fazer a população investir melhor. Perfeito. Então, essa foi Juliana. Eu vou cumprimentá-la. Muito obrigado pela sua Tchê. participação hoje. E, ó, a participação dela, a entrevista dela, a interação da Juliana Lima aqui no Jornal Litoral, no quadro Educação Financeira,
estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral, pessoal. Vou repetir mais uma vez. youtube.com/Jornal Litoral, tá certo? 1h24. E o Panteão dos Andradas, aqui no centro da cidade de Santos, já está aberto à visitação. A inauguração foi na tarde de ontem e teve muita gente que participou do evento. A restauração de um marco histórico. A cidade de Santos comemora mais uma conquista na valorização das raízes do município, em comemoração aos 260 anos do nascimento de José Bonifácio. A entrega do restauro do Panteão dos Andradas movimentou o centro. O valor estimado da obra foi de R$1,5 milhão e foi custeada pela Santos Brasil, que também ficou responsável pela aquisição da escultura em bronze de José Bonifácio. O ato cívico contou com a presença do secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab. Dia muito especial, um dia que todos nós homenageamos um grande brasileiro, responsável maior na condução de um dos mais importantes projetos do Brasil, que foi a nossa independência, que foi a construção da nossa liberdade, e essa é a razão, portanto, de todos nós, todos os anos, homenagearmos essa grande figura. Eu estou muito feliz como brasileiro, como paulista e também representando o governo do Estado, em especial o nosso governador Tarcísio. A história da nossa cidade, a história do nosso país, a história do Estado de São Paulo. Então essa data comemorativa do qual o Estado de São Paulo se faz presente, o governo do Estado, e que a gente entrega o Panteão novamente à população, um equipamento que esse ano faz 100 anos, né, da sua inauguração, e que tem o resgate de uma história muito bonita, não só na área política que José Bonifácio representa, mas como cientista, como alguém preocupado com o meio ambiente. José Bonifácio, tenho certeza, é a grande figura nacional da construção de um país que a gente tem hoje, um país com vocação de desenvolvimento econômico, mas muito, muito preocupado com as questões sociais e ambientais. Além das autoridades, o evento teve a participação de estudantes das escolas municipais Andradas e José Bonifácio. A orquestra do Exército Brasileiro se apresentou. A tataraneta do patriarca da independência do Brasil, Graziela Andrada, agradeceu as homenagens. Para mim é uma alegria imensa, dia 13 de junho, poder estar aqui com vocês. Eu quero agradecer às autoridades, às crianças, a toda essa sociedade que está aqui presente. Quase todos os anos, ou todos os anos eu estou aqui. Para mim é uma alegria enorme poder estar com vocês. A atração está aberta ao público de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. Aí então, o Panteão dos Andradas aberto ao público de terça a domingo. A visitação é grátis. Participe, vá lá, conheça, porque faz parte da história não só da cidade de Santos, mas do Brasil, pessoal. É muito importante saber um pouquinho da história desse país para que a gente possa evoluir no futuro. Antes da gente encerrar, eu tenho que falar do WhatsApp. Tenho que enfatizar o WhatsApp aqui da TV Cultura Litoral, que é o 1399-666-1000. Participe do nosso jornal, mande seu recado. Tem um buraco na sua rua, tem uma lâmpada que não acende de um poste, está com algum problema aí na unidade básica de saúde aí do seu bairro? Mande um recado para a gente, 1399-666-1000, e a nossa produção vai apurar e com certeza teremos a obrigação de tentar resolver esse problema para você. Está aqui na tela, ó, 1399-666-1000. Faça como o Charles Guedes, aliás, o Charles Guedes trabalha aqui conosco, mandou uma mensagem logo cedo, falando que acompanha, a família dele acompanha o Jornal Litoral todo dia, através do canal 48.1 na cidade de Cubatão. Valeu então a família do Charles Guedes. Temos também Ana Paula Xavier, lá da Zona Noroeste, na Areia Branca, e Santos, mandando um recado aqui pra gente. Nós temos Vanessa Monteiro Couto, no bairro do Campo Grande, na cidade de Santos. Temos a Italine Gonçalves, lá do Guarujá, mandando mensagem aqui pra gente.
Pessoal, tá chegando recado, mais recados, pessoal interagindo conosco através do WhatsApp. Aí, ó, o telefone aqui embaixo, gente, 1399-666-1000. Não apenas o nosso canal do WhatsApp, mas também nós temos as nossas páginas nas redes sociais. Interaja lá com a gente no @TV Cultura Litoral no Instagram. Mande seu recado, mande sua sugestão de pauta. Estamos aqui para você, tá bom? Agora sim, desta forma, a gente encerra a edição de hoje do Jornal Litoral. Reveja o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. E as notícias da nossa região estão no portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br. Vem aí o telejornal Opinião Litoral com o meu amigo, professor jornalista Paulo Roberto Schiff. Agradeço a sua audiência. A gente volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde. Um grande abraço. Tchau, gente.